Olá, aqui é a Aline Gomes e hoje é dia 23 de dezembro. Hoje eu quero dividir contigo uma sacada que é fantástica, que ela tem que ser usada não só para você ter um bom planejamento ou ter um bom ano de 2015, mas principalmente para você ter sucesso na sua vida. Que é um princípio que na área de administração, de carreiras e orientação de profissionais se usa muito, que é um princípio chamado 90-10. Esse princípio, o autor desse princípio é o Stephen Covey, que é um autor de um livro famoso da área de administração chamado Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O que diz esse princípio? 90% do que acontece com a gente, você tem controle. Mas 10% do que acontece contigo, você não tem controle. Então, eu vou explicar isso na prática, tá? Só que esses 10%, eles têm a capacidade de derrubar os outros 90% que você tem controle. Eles têm a capacidade, esses 10% que você não tem controle na sua vida, têm a habilidade de detonar e acabar e influenciar negativamente os outros 90% que você tem de controle. Então, deixa eu te dar um exemplo. Imagine você tomando um café da manhã com a sua família. Então, vamos supor que você é um pai de família. Vou usar esse exemplo, tá? E você tem a tua esposa e um filho pequeno e vocês estão tomando um café da manhã. E aí o seu filho, você está um pouco atrasado, ele derruba café na sua camisa, que é a sua camisa preferida. E aí, o que vai acontecer depois vai determinar os 90% e os 10%. Vamos para uma situação A. Você briga com seu filho, você fala para ele que ele precisa ter educação, que isso não se faz, que ele não deveria ter feito isso. E aí seu filho desaba a chorar. E você fica mais nervoso ainda, e aí a sua esposa tenta acalmar você, você briga com ela falando que ela não educou o seu filho para colocar a xícara no lugar certo, que ela ensinou ele colocando no lugar errado que derramou na camisa preferida dele. Vocês começam a brigar e aí você vai trocar a sua camisa. E aí o seu filho, de tão nervoso, sua esposa nervosa, começam a chorar e ele perde o ônibus da escola. Você se troca correndo e tem que levar o seu filho até o colégio. E aí você sai correndo, desesperado no trânsito, e aí você toma uma multa. E aí você fica mais irritado ainda. Você para na escola correndo, seu filho desce sem se despedir de você. Ele desce chorando. Você pega o carro, voa para o trabalho porque você tem uma reunião, você está atrasado. E quando você chega no seu trabalho, você se dá conta que você esqueceu sua pasta de trabalho, seus documentos, celular e seu notebook em casa. Aquele dia que já começou ruim, parece que só vai piorar. Você trabalha aquele dia arrastando o dia inteiro para acabar logo e quando você chega em casa, nem seu filho nem sua esposa olham para sua cara. E aí eu te pergunto, de quem foi a culpa? A culpa foi do seu filho, foi do café que caiu, foi da tua esposa, foi do guarda de trânsito ou foi sua? Com certeza foi sua. Você não teve controle que o café caiu na sua camisa. Esses são os 10%. Você não teve controle sobre isso. Só que tudo o que aconteceu como consequência no seu dia, por conta do café que caiu, foi totalmente influenciado por conta desses 10%. Então, os outros 90% você teve controle. Qual que seria a situação B? Você virar para o seu filho e falar, tudo bem, toma mais cuidado, para você não se machucar e não queimar ninguém. E você ia continuar o seu dia de forma satisfatória, sem ter tanto estresse. Então, o que eu quero dividir contigo esse princípio 90-10? Muitas vezes na nossa vida nós não temos controle de 10% do que acontece com a gente. Do trânsito, de alguém atrasar, de derrubar café, do avião atrasar, ou do seu filho ou esposo ter uma atitude que realmente é alheio a você. Então, 10% você não controla. Só que esses 10%, às vezes pequenas coisas que acontecem no começo do seu dia ou na sua vida, eles têm a habilidade de acabar com os 90%. Com toda a sua reação, ela é explosiva, negativa, ansiosa, por conta de uma coisa desse tamanho, às vezes, que a gente acontece e que a gente dá ouvido. E essa coisinha desse tamanho não é simplesmente o trânsito, mas às vezes é um conselho que alguém te dá que não caiu bem, um feedback que não foi legal do teu gestor,
ou uma fofoca que você ouve sobre você, alguém falando que você não vai conseguir, o julgamento dos outros. Então, assim, às vezes por conta disso aqui, toda a sua vida, ela para por conta disso, e aí o seu dia, o seu ano, os meses vão passando, e aí vai acabar 2015 e você não fez nada. Por isso que não é uma sacada somente para 2015, sim para sua vida. Então para pensar o quanto que eu dou ouvido para as coisas que os outros me falam, ou eu reajo negativamente e quero desistir dos meus sonhos por conta de uma coisa que não deu certo. Então, o que adianta nós fazermos todo um planejamento, falar sobre as parcerias, falar dos pontos fortes, falar sobre a sua causa, falar sobre a sua missão, sobre todos os sabotadores, dos teus medos, se você se deixa influenciar negativamente por conta de uma coisinha que aconteceu no seu dia? Como eu falei, não deixa as pessoas determinarem quando vai acabar o seu sonho, por conta de um comportamento que as pessoas falaram que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Então, quem tem que determinar é você, porque se você não acreditar, você já está falando que você vai fracassar. Então, não deixe você cair nessa armadilha de você se influenciar por conta de 10% que você não teve controle, 90% você tem. Então, se você tem controle de 90% do que acontece na sua vida, faça valer isso. Faça você ter sucesso em cada meta. Não desista de uma meta porque alguma coisinha não deu certo. Isso é uma oportunidade para você olhar o erro como uma oportunidade de ajustar a rota, o percurso, as suas atitudes, as suas emoções e seguir em frente. Não adianta você dizer que 100% que vai dar certo o seu planejamento. Muitas coisas vão acontecer que estão nesses 10%. E você vai desistir por conta disso? Não! Todo mundo tem desafio, todo mundo tem algo que é um peso para ela, algo que é a dor dela, como eu falei. Mas se a sua causa for maior e você tiver controle desses 90%, você vence isso. Você não se deixa porque alguém te deu uma fechada no trânsito hoje de manhã, você se desencadear e se desentender com a sua família inteira, com o seu trabalho inteiro, e aí você não entende por que as pessoas não compreendem você. Então, isso é uma baita sacada. Use esse princípio 92 a partir de agora, o quanto você é influenciado por questões pequenas, e não deixe. Deixe que os seus sonhos aflorem, suas potencialidades se aflorem e as suas realizações vão acontecer. Então, coloque em prática isso, e eu não tenho dúvidas. Eu já usei isso, eu uso isso, tenho conversado com os meus clientes para usarem isso. Usa o princípio 90-10 e eu tenho certeza que você vai ter sucesso em 2015. Até amanhã. Obrigada.